Olha só, hoje a gente vai falar, o tema da pregação de hoje é sobre a boa samaritana do Antigo Testamento. Quem sabe qual é o nome dessa menina? A serva de Naamã. Quem sabe qual é o nome dela? Nem eu sei também. A Bíblia não diz, ela é chamada de serva de Naamã, uma anônima. Sabe, meus irmãos, a Bíblia tem pessoas famosas, mas tem muita gente anônima. Gente que a Bíblia nem sequer diz o nome, mas fala algo sobre aquela pessoa. Nos ensina a partir dos anônimos. E eu sou apaixonado assim pelo impacto dos anônimos. Ei, não fique preocupado em ser famoso. Fique preocupado em ser fiel a Deus. Se você vai ser famoso ou anônimo, não importa. O que importa é que o seu nome esteja embarcado no livro da vida. E que você possa honrar Deus na sua geração. Olha só, vamos ler então 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Eu vou pregar esse sermão em duas partes. Pela manhã, eu vou falar apenas da menina. E à noite, vou falar apenas de Naamã. Então agora, o foco é a menina, que eu chamei, Yannis, por minha conta e risco, de a boa samaritana do Antigo Testamento. Eu não sei o nome dela, mas ela foi caridosa, foi misericordiosa, foi missionária, foi extraordinária, foi exponencial. Por isso, ela ganhou esse título, a boa samaritana do Antigo Testamento. Olha o que diz o texto bíblico. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Jesus, fala conosco pela tua palavra nessa manhã. Nos dá uma revelação especial do Espírito Santo para nós. Nos dá uma lição de vida. Nos inspira, nos ensina. Marca essa palavra em nossa mente, em nosso coração, em nosso estilo de vida. É o que nós te pedimos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa menina, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos quase nada sobre ela, ela nos revela muitas coisas extraordinárias. Essa anônima da fé, ela viveu uma vida muito difícil. Diz o texto que essa menina, ela vivia na Samaria, vivia em Israel, e um dia as tropas da Síria invadiram a sua terra, e tomaram cativo muitas pessoas. Possivelmente os seus pais morreram, possivelmente amigos dela morreram, e ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. Pensa numa vida difícil, tu ser tirado da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos teus amigos, e agora tu vai servir aqueles que te oprimiram. Tu vai trabalhar na casa daquele que talvez matou os teus pais, teus amigos, que te levou para uma terra estranha. Bem, essa é a menina chamada de boa samaritana do Antigo Testamento. E essa menina tem algumas características, que o texto aqui nos mostra de forma implícita. 3 características que eu queria que você guardasse, e que você se inspirasse nela e também desenvolvesse. A primeira característica dessa menina é que ela tinha um coração perdoador. Pensa um nível hard de perdão. Essa menina tinha. Talvez essa menina teria vários motivos para querer que o Naamã morresse de lepra, bem morrido, sofresse bastante, desgraçado, matou minha família, matou meus amigos, matou meu povo, tomara que tu morra sofrendo. Mas ela olhou para aquele homem com lepra, e ela teve o quê? Misericórdia.
Meus irmãos, só tem misericórdia quem perdoa. Quem não perdoa quer vingança. Sabe o que é perdão, Iris? Perdão é abrir mão do direito de vingança. Perdoar é abrir mão desse direito. É abrir mão dessa escolha. Eu escolho não me vingar. Eu escolho não pagar o mal com o mal. Tem gente que acha que dar dízimo é difícil, né? Meu irmão, dar dízimo é muito fácil. Difícil é perdoar. Difícil é amar o inimigo. Difícil é pagar o mal com o bem. Isso é difícil. Dar dízimo é barbada. Barbada. Agora, pagar o mal com o bem, foi o que essa menina fez. Ela teve misericórdia. Ela olhou para aquele homem e disse: eu sei como te ajudar. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu tenho a informação que tu precisa. Eu sei o caminho das pedras. Eu sei. Ela teve misericórdia. Ela tinha um coração disposto a perdoar. Meus irmãos, e é interessante, eu queria que você olhasse isso, em dó, que a misericórdia, ela sempre tem uma ação prática. O perdão, ele tem uma ação prática, ele nos leva a agir. Quando eu perdoo alguém, bem, eu vou então demonstrar isso de alguma forma. Como é que Zaqueu se arrependeu? Ele foi lá e resolveu, de forma prática, devolver o que ele tinha prejudicado. Ele devolveu, ressarcir, e ainda pagar com juros, o que ele havia defraudado. E aqui a menina, ela tem misericórdia, ela se quebranta e ela resolve ajudar aquele homem. E ela diz: eu sei para onde você pode ir. Eu tenho uma solução para o teu problema. E ela só pôde fazer isso porque ela perdoou. Se ela não tivesse perdoado, ela ia dizer: morre desgraçado. Bem feito. Castigo de Deus. Mas ela teve misericórdia. Logo que eu me formei, logo que eu comecei meu ministério, Dudu, eu fui fazer uma especialização lá em Curitiba. E aí, eu fui fazer lá o meu trabalho lá de pós-graduação, e eu tinha lá um mentor. E o meu mentor era um pastor muito experiente, pastor Roberto Silvado, lá do Bacaxeri. Quem conhece ele? Alguém conhece o pastor Silvado? Não, ok. Mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa fora da curva, acima da curva, muito especial. Ele é pastor lá de uma grande igreja, um grande ministério, enfim. E aí eu passei lá um dia com ele, uma tarde com ele, conversando, enfim, fazendo várias conversas. Depois ele ficou me mentoreando por muitos anos. E eu me lembro da primeira conversa que eu tive com ele. Kleber, eu fiz para ele uma pergunta. Eu tinha na época, sei lá, 26, 27 anos, 28 no máximo. E eu disse para ele: pastor Silvado, me dá um conselho, só um, para um jovem pastor. O que você acha que é imprescindível que eu aprenda, que eu faça como pastor? Aí eu pensei, que ele fosse me falar alguma coisa sobre oração, sobre pregação, sobre evangelismo, sobre liderança, sobre batalha espiritual, sobre santidade. E sabe qual foi o conselho que ele me deu? Cabral, aprenda a perdoar rápido. Esse foi o conselho que eu recebi daquele homem de Deus. Aprenda a perdoar rápido. Assim, o teu ministério vai ter longevidade. Assim você não vai perder a alegria do ministério. Assim você não vai ficar amargo. Assim você não vai ficar castigando as tuas ovelhas. Assim tu não vai ficar brigando com as pessoas constantemente. Assim tu vai evitar uma série de problemas para ti e para os outros. Aprenda a perdoar com facilidade. Gente, eu não sei você, mas eu conheço gente que para perdoar leva uma vida, 30 anos, 40 anos, 20 anos. Meu Deus, aprenda a perdoar mais rápido. Aprenda a esquecer. Tem coisas que não é para deixar para amanhã, é para deixar para lá.
já passou, fica para trás, vida que segue, lava o rosto e vamos para frente. A boa samaritana nos ensina isso, um coração perdoador. Ela conseguiu perdoar aquele homem rapidamente. Nessa manhã, eu desejo que você tenha um coração perdoador. E que você aprenda a perdoar, como? Rápido. Diga, eu quero perdoar rapidamente. Aprenda a fazer isso. Aprenda, peça a Deus. Cresça na graça de perdoar. Cresça. É um exercício. Perdoe, perdoe. Segunda lição que essa menina me ensina. Ela tinha um coração cheio de fé. Mas não é uma fé, uma fé vã, uma fé... Não, ela confiava no Deus dela. Olha o que ela disse. Ela não disse, olha, o profeta pode, quem sabe, talvez te curar. Ela disse, se ele for lá, ele vai ser curado. Meu Deus! Imagina se ele vai e não é curado. Ele volta e mata ela. Mas ela não se preocupou com isso. Ela disse, se ele for na Samaria falar com o profeta, se ele voltar lá naquele lugar que ele saqueou, que ele fez mal, e procurar o profeta, ele vai ser curado. Meus irmãos, só fala isso quem tem fé, uma fé firme em Deus. E mais, essa menina me ensina, que mesmo longe da sua terra, mesmo longe do profeta, mesmo longe do sacerdote, mesmo longe dos cultos, mesmo longe dos seus amigos, ela não perdeu a fé. A fé continuou viva. Ela continuava crendo nos milagres de Deus. Ela continuava crendo nos profetas de Deus. Ela continuava crendo. A distância geográfica, a distância familiar, a distância religiosa não foi capaz de esfriar a fé daquela menina. Um coração cheio de fé. Meus irmãos, alimente a tua fé. Só vai ter um coração cheio de fé quem alimentar a sua fé diariamente. Quem alimentar a sua fé com a palavra, com oração, com louvor, com atividades espirituais, com convicção. Alimente a sua fé para que a sua fé não morra de fome, não enfraqueça. Alimente a sua fé. Ao longo da minha caminhada pastoral, eu vi muita gente que a fé foi ficando anêmica, a fé foi ficando desfalida, porque parou de alimentar. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouça a palavra. Ouça, leia, cante a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, estude a palavra, cante a palavra, medite na palavra, e assim a tua fé vai ser alimentada, e vai crescer, e você vai ter ousadia, vai ter experiências de fé, vai se mover por fé. Meus irmãos, as curas na Bíblia sempre tiveram o fator fé. Nem sempre, Débora, a fé do doente. Às vezes era a fé do pai do doente. Às vezes era a fé do centurião lá, do chefe do doente. Às vezes era a fé do amigo do doente, que desceu pelo telhado. E às vezes era a fé do próprio doente. Às vezes era a fé de quem orava. Mas sempre tinha o fator fé. Por isso, meus irmãos, ande com pessoas que tenham fé também. Elas vão te inspirar. Não ande com os incrédulos, mas ande com os que têm fé também. Alimente a tua fé, aumente a expectativa, ore, creia, se mova por fé. Como essa menina fez. Ela deu o caminho. Se você for até o profeta, você vai ser curado. Você voltar lá na minha terra, você vai ser curado. Mas é longe, vai lá. Eu sei o caminho. Ei, olha para mim aqui agora. Talvez tenha aqui entre nós algumas pessoas
que já tiveram em algum momento da sua caminhada com Deus, uma fé muito forte, uma fé muito bem alimentada, mas por alguma razão hoje a sua fé não é mais a mesma. Se há alguém aqui entre nós nessa condição, eu tenho para você uma palavra: você sabe o caminho de volta. Quem já subiu no monte, Jonas, sabe como voltar para o monte. Quem já esteve lá, sabe o caminho que tem que fazer de novo. Enquanto ficar parado, nada vai mudar. Então, faça aquela mesma jornada que você já fez. Sim, você sabe o caminho, você já esteve lá. Pastor, eu nunca tive. Então ande comigo, ande com outras pessoas, que nós vamos te mostrar o caminho. Há um caminho para que a fé cresça, para que a fé se estabeleça. Há um caminho. E nós temos que andar por esse caminho. É um passo de cada vez, mas todos na direção certa. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. Quem está disposto a andar por esse caminho? Eu estou disposto. Quem mais? Ei! E meus irmãos, finalmente essa menina me ensina uma última lição importante. Ela tem um coração missionário. Ela tem um coração evangelizador. Ela tem um coração que quer resgatar os perdidos. Porque essa menina, que é essa anônima da fé, ela é usada na história bíblica, e hoje nós vimos lá na classe de batismo, que a Bíblia é o registro da revelação bíblica na história, né? Deus se revelou na história, ao longo de séculos e séculos, Ele se revela, e nesse momento da história da fé, Deus usa essa menina para mostrar que o Deus de Israel também é o Deus de todos os povos, que o Deus de Israel também queria redimir os sírios, os caldeus, enfim, todos os povos da terra, porque aqui há um milagre com alguém que não era judeu, alguém que era inimigo dos judeus, mas a graça de Deus, já no Antigo Testamento, alcançou aquele sírio, alcançou aquele homem, alcançou, e através daquela menina, nós conseguimos ver um Deus que ama todas as nações, pessoas de todas as tribos, raças, e nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, já Deus se revelando e alcançando pessoas de outras nações também. Isso veio a ficar plenamente revelado em Jesus Cristo, quando Ele disse: vão pelo mundo inteiro, e façam discípulos de todos os povos, raças e etnias, enfim, quem crê e foi batizado será salvo. Foi isso que Ele disse para nós, deixou para nós. E sabe qual foi o resultado daquela iniciativa? Aquela menina, ela perdoou Naamã, ela mostrou o caminho para Naamã, porque no fundo ela não queria que Naamã apenas fosse curado, mas ela queria que Naamã também conhecesse o Deus que cura, o Deus de Israel, aquele Deus que Naamã por vezes profanou, zombou, não teve reverência. Agora ele iria conhecer aquele Deus de uma outra forma. Naamã, meus irmãos, era um homem muito parecido com muitos de nós nos dias de hoje, um homem bem sucedido na vida, um alto comandante, um homem com muito poder, com muita influência, com muito respeito social, mas que estava perdendo a vida, estava sendo derrotado por uma doença. E essa é a fragilidade da vida. Por mais forte, rico, famoso que você seja, você pode perder muitas batalhas para uma doença e para tantas outras coisas. E Naamã agora, fragilizado, talvez escondendo a sua lepra, disfarçando, escondendo, ele vai até o profeta. Ele confia na fé da menina, e mais, ele confia na direção da menina.
E no capítulo 5 mesmo, lá no final, no verso 15 a 17, depois dele ter sido curado, eu vou falar sobre isso à noite. Olha o que ele diz. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Agora eu sei que não há outro Deus, além do Deus de Israel, que me curou. Tudo isso por causa de uma anônima, de uma menina, que sofreu, que teve uma história de vida dura, triste, dolorosa, mas que foi capaz de perdoar, que foi capaz de manter a sua fé, e foi capaz de mostrar o caminho para alguém que não conhecia o Deus de Israel. Ei, eu espero de você as mesmas atitudes, um coração perdoador, um coração cheio de fé, e um coração missionário, amém? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos e pense nisso. Será que você é alguém que precisa desenvolver um coração perdoador? Será que você está entre aqueles que têm dificuldade de perdoar? Será que você tem dificuldade em ter fé, em crer nos milagres de Deus, em dizer: olha, eu vou orar por você e você vai ser curado, eu vou orar por você e você vai alcançar tal coisa? Uma fé que te move, que te encoraja. Será que a tua fé é uma fé? Será que o teu coração é um coração missionário, que se importa com quem não é convertido ainda, que vai atrás dos que estão desorientados, perdidos, e vai buscá-los? Será? Eu espero que sim. Nessa manhã eu queria orar por você quanto a isso. Feche os seus olhos agora. Pense no que você ouviu nessa manhã. E eu tenho para você uma pergunta nessa manhã. Qual é a tua resposta ao que foi ministrado hoje pela manhã? Você precisa perdoar alguém? Se nessa manhã Deus está te mostrando algo sobre perdão, eu queria que você agora, onde você está, você falasse com Jesus sobre isso, e dissesse: Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar rapidamente, me ensina a ter fé, Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé.
agora, meus irmãos. Pai nosso, nessa manhã, colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. E assim como essa menina, que demonstrou um coração perdoador, demonstrou um coração com fé, demonstrou um coração missionário, que os nossos corações também sejam assim, em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo, trazendo tudo aquilo que é necessário para termos um coração perdoador, um coração missionário e um coração cheio de fé. Derrama sobre nós toda a virtude, toda a graça, todo o favor, para que isso seja real em nosso meio. Em nome e no poder de Jesus. Amém, e amém, e amém.